Oi, gente. Boa noitinha para vocês. Hoje nós temos um convidado mais que especial para nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindas e bem-vindes. Hoje o papo vai ser assim, ó, lacre, hein? Deixa eu convidar aqui. Deixa eu só ver. Se eu já consigo encaixar. Boa noitinha para quem chega. Nosso convidado já chegou. Vamos ver se sobe. Agora sim! Oi, Ceci, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Quando você falou lacre, eu mandei o convite já para entrar. Você me chamou, gatilho. Chamou, chamado, assim, sabe? Aí, é lacre agora, vamos lacrar. Arrasou! Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Prazer É um prazer. imenso. Eu tô toda emocionada. Adorei. Estamos. Tenho certeza que vai ser esplêndido hoje, vai agregar bastante. No grupo a Vai gente sim. tem bastante gente que acompanha seu trabalho, então eu acho que vai ser show de bola. Que maravilha. O que a gente sempre combina do Aham. convidado, né? Começar falando sobre a temática. E aí, se tiver alguma pergunta no meio do caminho, eu vou fazendo a mediação. Pode ser Tá. assim? Pode, sim, conforme eu for falando, se as pessoas quiserem interrompendo o comentário, você também está pelo meio, tá ótimo. Para a gente ficar uma coisa mais assim, porque eu já olhei para você e já gostei de você. Se você já virou a minha nova melhor amiga de infância. Então, você mantém isso num bate-papo, numa informalidade, né? Aí fica mais gostoso para a galera. E tem um monte de gente aqui bacana dessa que está entrando, mandando beijos e beijo para todo mundo, para Cristina, para Mônica, para Cris Beltrão, para todo mundo que está aqui assistindo, o Fabrício, a galera toda, enfim, né? A gente quer mostrar o carinho pelas pessoas, com tanta gente que senão a gente vai fazer uma live mandando beijo, né? Mas, ó, eu te dou para vocês aí. Então, assim, você me convidou para a gente falar sobre a questão dos métodos, né? E Isso. eu achei uma live muito, muito bacana, adorei o tempo. Primeiro que eu gostei de estar aqui, né? Esse é um espaço de conhecimento, é um espaço de resistência, é um espaço de potência. Então, eu fico muito honrado, muito feliz de estar aqui com você. Falando com essa beleza enorme que você é linda, gente. Olha só. Nasceu para estar no vídeo, na mídia mesmo, cara. Fala bem, é linda. Então, acho que isso ajuda pra caramba a gente a poder se relacionar, né, com o conteúdo que está sendo transmitido. E com relação a métodos, vamos lá, né? A gente tem uma tradição de cartomancia, né, que ela não é muito chegada a método, que você vai jogando. Quando eu falo cartomancia, que isso fique bem pontuado, que estou englobando todos os oráculos com cartas, inclusive o tarô. Não tem essa de tarô e cartomancia. O tarô é uma espécie de cartomancia, é uma vertente, uma variante de cartomancia que acabou ganhando mais desenvolvimento, mais estudo, mas a gente vai englobar ele também, porque, no meu entender, ficar separando tarólogo de cartomante é um elitismo e que quer colocar o tarô em cima daquilo que não tem que ficar, se tem que ficar horizontalizado ali, juntinho, né? E a gente cita o tarô por quê? Porque o método dos cartomânticos mais conhecidos, eles vão brotar no meio do tarô. Mas anterior a isso, junto do tarô, né, que a cartomancia de naipe e a cartomancia de tarô, elas têm assim uma origem no mesmo momento, né? Já também haviam manuais lá no século
15, 16, 17, 18 de cartas também. Mas quando você ia ver, a cartomancia de naipes, principalmente, ela vinha de uma tradição muito oral. Você não ia comprar muito livro para ler, né? Você aprendia com a avó, com a tia, com alguma mentora que te ensinasse. E geralmente você tinha aquelas frasezinhas, né? Você vê a cartomancia popular de São Cipriano, que está lá pelas portas de rua, pela noite adentro, nas horas de comida e bebida. Então você percebe que esse modelo de significado de carta, ele já se sustenta na produção de narrativas, né? De frases que estão ali. E aí, esse tipo de cartomancia ele não vai caber muito no método de a casa do prós, do contra, os caminhos, o resultado, né? Então, eu tive que essa cartomancia inicialmente, pontuando todos os tipos de carta, ela acontece sem uso de métodos, jogando as cartas e as cartas vão falando a vida da pessoa. Mas, assim, a sociedade muda, né? A gente vai se reconfigurando socialmente, a gente vai se relacionando de uma outra forma com nossos instrumentos de trabalho, existem outras demandas que vão acontecer, a gente tem que se adequar a essas demandas. Então, começou-se a fazer o quê? A esquematizar mais os métodos. Os métodos que existiam anteriormente eram tipo métodos gerais, né? Que eles diziam, e por proximidade e distância. Vamos botar assim um método mais rudimentar, mas quando eu falo primitivo, não quer dizer evoluído, não, é primeiro, tá? Os primevos ali, para não usar a palavra muito cara, né? Então, esses primeiros métodos, eles vão trabalhar nessas aproximações, né? Nessas combinações ali. A combinação, acho que ela vem antes do método. A gente falou de métodos e combinações. Combinações vem primeiro, você primeiro combinava. Jogava tudo na mesa e vinha quem estava perto de quem estava longe de quem estava com quem. Aquela coisa. Então a cartomancia já começa no amorzinho, né? Um juntinho do outro, que mistura que vai dar, quem vai dar melhor com quem vai dar treta com quem. Aí eles vão amorzinho também, uma grande revista de fofoca, né? Que a gente está vendo ali os amores e as brigas na cartomancia, né? Essa mídia que mostra pra gente a vida. Então, a combinação ela vem primeiro e depois vem o método. Conforme o tempo vai passando e a demanda começa a se diversificar e a se sofisticar, né? Aí eu vou buscar um pouquinho no tarot também, que dos oráculos de cartomancia, ele vai ser um oráculo que vai ter esse protagonismo, né? E direciona, vai ser um grande carro-chefe que vai direcionar a ética, a estética, a cartomântica de uma maneira geral. E a gente tem, principalmente no século XIX, vamos avançar um pouquinho no tempo, século XVIII também, século XVIII, isso aí, final do século XVII, século XVIII, século XIX, existe uma ênfase muito grande na razão, né? Você tem o iluminismo ali, e aí o esoterismo ele começa a querer se colocar como as ciências ocultas, né? Como se a ciência fosse o grande paradigma que explicava tudo ali naquela época, aquela coisa toda. E essa questão do método, que faz parte do olhar científico, ele acaba também vazando para a cartomancia, influenciando a cartomancia, e exigindo que esses místicos, esses ocultistas, esses oraculistas, né, eles criassem um método para que a leitura pudesse ser feita, a informação fosse ser organizada. E aí começa a produção de métodos mais sofisticados. Quando a gente chega no século XX, aí, meu filho, que aí ferrou tudo, que a coisa... alta tecnologia de método, você passa a ter método para tudo, né? O método, né, que a gente usa para poder ver situações. E aí a gente olhando essa evolução do jogo de uma maneira bem breve, né, bem ainda superficial, mas suficiente para o espaço que a gente tem aqui, né, mostrando como é que surge, se desenvolve. A gente tem essa questão, o que é esse método que tem aqui para a gente fazer? O que é isso? Para que isso serve? Porque quando você aprende a jogar, você tem uma atitude mecânica, que é o quê? É sair falando, eu chamo dos vícios da cartomancia. Que você fala assim, querida, eu vou conseguir emprego? Aí você bota as cartinhas lá mesmo, ou método ou sem método, para quem está começando ou quem não tem treinamento, é a mesma coisa. Você é uma pessoa muito teimosa. Você é uma pessoa muito elétrica. Porque não sei o que lá, sei o que lá, e daqui a não sei quanto tempo você vai conhecer alguém. Gente, eu perguntei se eu não consegui um emprego.
Mas aí o vício da cartomancia, ele te coloca sempre numa ação, né, num discurso descritivo, de personalidade e preditivo para qualquer coisa que tiver ali, né? E aí você não sai, não consegue responder pergunta. Para isso existe o método, né? Para direcionar. Ele vai direcionar, exatamente. Ele vai mapear uma situação. Ele vai organizar essa situação para que você possa se relacionar com ela, que você possa viver com ela. E ele vai te dar caminhos para você poder interpretar aquela carta, né, e trazer, buscar da vida da pessoa as informações direitinhas na história, né, na narrativa construída para que a pessoa possa compreender. Não é nem só a pessoa compreender. Primeiro, tem que ser o leitor a compreender, né? Não é? O leitor. E a gente tem uma comunicação, né? Como é que a comunicação do oráculo, todos os oráculos em geral, todos, é uma comunicação ruidosa. O que é uma comunicação ruidosa? Ela é cheia de ruído. A gente na comunicação chama de ruído tudo aquilo que interfere na produção de sentido, quando você está interpretando alguma coisa, né? E aí você tem vários tipos de ruído. Você tem o ruído simbólico. O que isso quer dizer, Alex? Você está falando bonito pra cacete, eu não estou entendendo nada. Então vamos resumir isso aqui e explicar. Uma carta ela pode ter vários significados. Quando você vê que uma carta pode ter vários significados, já tem um ruído aí. Como é que eu vou selecionar o significado mais adequado para aquela questão? Já que ela pode significar um monte de coisa. Então, toda a interpretação oracular, ela vai ser, por mais objetiva que seja o discurso do cartomante ou do oraculista, ela vai ser sempre subjetiva, confusa e que vai exigir do intérprete uma grande capacidade de entendimento, organização, tradução e comunicação daquela resposta. Por isso, assim, o método ele serve para organizar e mesmo assim ele não vai conseguir dar conta de eliminar toda a interferência, né? Todo o ruído, toda a dificuldade que a gente tem de interpretar. Tanto que você fala assim, fiz esse curso, você explica muito bem, adorei, li, decorei as cartas inteiras, sei as cartas de cabo rado, mas quando eu boto na mesa eu não consigo juntar uma com a outra, a minha cabeça quebra. Claro, porque é uma comunicação, isso não é um problema seu, é um problema da cartomancia, né? Do oráculo. A gente está falando de cartomancia porque a gente está falando parte da cartomancia. Mas é o problema do oráculo, é ser confuso, né? É ser metafórico, é ser abrangente pra caramba, e você tem que fazer um esforço enorme para você poder tornar inteligível, né, aquilo que está ali, né? Então, esses métodos, eles vêm com essa, primeiro momento, com esse princípio de delimitar aquilo que você está vendo, você está fechando, né? Tem a tua visão ampla, você vai fazer isso, você vai focar ali, vai delimitar o seu objeto de interpretação, que aí vai ser a vida afetiva do consulente, a vida do trabalho profissional, relação, enfim, a pergunta que ele colocar. Ele precisa delimitar esse campo. A informação ali, ela começa a ser dada, e aí conseguir dar conta de falar, né, de contar a história daquela pessoa. Porque, veja bem, o que nós somos? Eu vou sempre repetir isso. Todo oraculista, ele é um narrador, ele é um contador de história. As pessoas vêm pra gente para ouvir a gente contar a história delas, né? Você vê que o que tem muito, o que assim, bomba nas mídias? Novela. O pessoal adora ver novela. Adora ver um Big Brother, né? Porque elas gostam, a gente nasceu para contar e ouvir história. E o oráculo, ele faz isso de uma forma personalizada, ele conta a nossa história, né? E aí esse método ele vai arranjar essa informação para que a historinha consiga nascer ali, né? Então, assim, é um primeiro olhar nessa questão da organização. E aí, conforme isso, como a gente falou, que foi se sofisticando, e essa sofisticação acontece como? A partir do desenvolvimento e da evolução dos meios de comunicação e dos relacionamentos sociais. Conforme esses meios de comunicação eles vão mudando, né? Eles vão crescendo, eles vão aprendendo, e conforme a gente vai se reorganizando socialmente, se relacionando de uma outra forma, esses métodos têm que acompanhar isso. E aí, né, você tem, hoje em dia, uma cabeça que não é a cabeça antigamente, você chegava num oráculo, ele te dava uma metáfora,
e você ia para casa pensando naquilo e se vira. Não tinha essa de assim, ele volta para mim, o que, que ele sente por mim hoje, né? Ele vai me ligar amanhã, os boy da gente. Já tive muito boy lixo, gente, já fiquei muito louca, correr atrás dos meus amigos tarólogos, fazendo tudo aquilo que eu digo para meus alunos não fazerem. A gente é humano, tá? A gente faz também. Corre atrás, pede, ele vai voltar para mim. Vê aí, tira o tempo de Afrodite para mim, joga outro método para ver como é que vai sair de novo. Né? A carta oraculista não ganha jeito. Não quero acreditar nisso. Troca a carta, troca. Eu não acredito. Assim, respeito as cartas, mas vem de novo. Alivia essa dor de mim. A gente não quer nem mais previsão. A gente quer remédio. A gente quer anestesia, a gente quer cura. Já não tá, você nem entende mais a informação, né? É bem... Então, nessa sofisticação que a gente tem, os métodos começaram a modificar pra caramba. Você tem aqueles métodos clássicos, né? Que é o quê? O que no Lenormand ficou popularizado como mesa real, que é antes do Lenormand, já acontecia na cartomancia de naipe e no tarô também. No tarô chama tabuleiro, numa mesa real, que tem várias formas de leitura. Você vai ter classicuda, cruz celta, o classicudo peladão, né? A mandala astrológica, que foi criada no século XVIII. Olha só, a ideia que criou a mandala astrológica, né? No século XVIII para o tarô, e isso se difundiu para todos. E depois você foi criando outros métodos. Quando eu fiz o Lenormancia, eu olhei o Lenormancia e falei, preciso de uma biblioteca de método. Eu procurava assim, métodos, fui dar um curso de métodos extensivo, né? Um curso de 1 ano. Cara, 1 ano de métodos eu precisava de material para poder passar para os outros. Porque assim, você consegue até 2 anos de curso de método. Para quem realmente conhece, sabe, cartomancia, vai conseguir dar um curso sem se repetir nesse tempo todo. E aí eu comecei a perceber que nesses métodos, principalmente estrangeiros, em inglês, que é uma das línguas que eu domino, né, que eu conseguia interpretar e onde se produz muito disso, né, muito método, produz muita coisa de cartomancia, eu comecei a ver um padrão. Tinha método para tudo, e uns métodos criados pelas pessoas, inspiradas ali. Eu falei, caraca, gente... Cara, eu vou fazer uma biblioteca de métodos pública. Eu pego o que o pessoal criou, dou os créditos, organizo aqui, né? Que não é uma coisa minha, é uma coisa nossa. O Lenormancia, eu vou administrar a página, mas o conteúdo que está sendo colocado ali não é todo autoral, não é todo meu. Tem muita coisa dos outros. Aí ficaria uma forma de fazer o quê? Divulgar o trabalho dessas pessoas que criaram seus métodos, né? E, ao mesmo tempo, reunir e organizar os métodos por temas para que as pessoas que precisassem de métodos mais específicos fossem ali para pegar. Eu criei o Lenormancia. E quando eu fui ver, gente, é uma coisa de louco, porque tem método para tudo. Tudo. Hoje você pega o método do babaca, que é lá que eu botei. Aquele método é ótimo. A gente usa para os boy lixo. Né? Tem sempre uma amiga, ou nós mesmo, tem um boy lixo ali que a gente não consegue soltar e que fica agarrado naquela lenga-lenga, naquela choramingação toda, naquela ladainha, e é o cara babaca mesmo. Aí tu vai lá, pega o método do babaca, porque você já sabe que não é um babaca, você sabe que não é um boy lixo. O que o babaca quer com você? Por que você tá agarrado no babaca? Olha só, eu citei esse método porque é um desenvolvimento da cartomancia. Eu não tenho mais aquela coisa psicológica que tinha no século XX, né, que foi um advento da psicologização do oráculo, que aí veio o self, o inconsciente. Eu pergunto para você sabe o que é self, por acaso? Você sabe o que é inconsciente? Né, para você pegar um método de usar esses termos de psicologia dentro de um jogo de tarô, se você não tem informação psicológica, principalmente com conceitos tão complicados como self, inconsciente coletivo e arquétipo, que são da psicologia profunda do Jung, e que psicólogos junguianos especializados levaram assim, décadas para poder compreender a noção o conceito de arquétipo. E tem gente que ainda fica com aquilo assim, meio solto na cabeça, porque, meu Deus, isso aí ainda não consigo compreender bem o que o Jung falou, e ainda é complexo pra cacete, cara. Né? E aí coloca aquilo no método, cara. Eu não quero um método elitista, eu não quero um método que fale do meu self, eu quero saber do meu self. Eu quero saber se o boy vai ficar comigo, eu quero saber se eu vou parar de sofrer, eu quero saber se eu vou ter dinheiro. Então eu precisava de uma comunicação mais direta, né? Até para você fazer a terapia que todo mundo diz que quer fazer nas cartas, que eu não acho, não tenho certeza. Carta não é terapia, carta é terapêutica.
É diferente. Efeito terapêutico e terapia são coisas diferentes. Então, dizer para mim que você faz terapia com carta, desculpa, eu vou dizer logo que você não faz. Porque terapia implica... terapia, você vai precisar ter um problema que você vai identificar, né? Você vai precisar ter um diagnóstico e você vai ter que ter uma técnica de instrumentos, que você vai usar técnicas e instrumentos para agir em cima daquele problema, para ir curando ele aos poucos. E a nossa fala é uma fala de acolhimento, mas ela não tem respaldo. A gente não é um cartomante que, assim, tirando a profissão dele, ele não tem informação para poder tratar e dar conta de muitos problemas da vida dos outros. Ah, mas eu faço terapia porque eu sou terapeuta de terapia holística e outras coisas. Você vai juntar as duas coisas. Você não vai fazer terapia com a carta. A carta vai ser um mediador para que você possa aplicar outra terapia ali. Então, a carta na terapia, né? E aí você sai desse discurso muito elitista e começa a desenvolver um discurso que fale mais com você. Tem outro lá que é assim, o jantar de família de merda. Eu adoro aquele método. Porque a gente que é LGBT, eu sou gay, né? Então, tu chega agora é época de Natal, antigamente era assim, né? E vem a porra do tio do pavê que tá cansado de saber que você é uma bicha, louca de unha pintada, com os purpurina na cara. E aí? E as namoradas, Juninho? Ele fala, que namorada? Né? Então, você começa naquele jantar de família, que você reúne todo mundo ali, você pega essa situação, você entende essa situação, você transforma ela numa história, numa narrativa. Cada ato desse evento, ele se torna uma casa. Tipo, como é que eu vou reagir ao tio do pavê que vai perguntar se tem um namorado, a casa do tio do pavê, Show. né? Show. A hora da despedida, a hora da chegada, a hora do papo que ninguém gosta. Né? Então, criou-se um método para isso. Aí você começa a perceber, né, como é que você vai criar esse método. O método ele é feito a partir de uma situação. Primeiro, você tem que ter uma situação. Aí você olha para a situação e vê a anatomia dessa situação. Você setoriza e você bota a situação todinha ali em etapas. Você vai entender cada etapa que compõe esse todo. E aí, entendendo os momentos principais desse evento, né, você vai transformar ele em casa para você ver como é que isso vai acontecer. Então, qual o princípio que isso parte? Que a gente é ser humano. Nós somos todos individualidades. Né? O que todo mundo tem de igual é que é diferente. Né? O que a gente tem em comum é a diferença. Né? Somos todos diferentes, por isso nós somos humanos. Então nós somos iguais nas nossas diferenças. Então você vai viver, mas esse ponto de igual, já que a gente está numa estrutura social, que tem uma organização, estabelece rituais, estabelece normas, estabelece formas de você se relacionar com família, com relacionamento, né? É a mesma. Então, você pega aquela mesma estrutura e aplica para as pessoas para saber como é que vai ser, como é que ela vai viver aquela situação partilhada por todos, né? Então, os métodos eles vão sempre mostrar o mapa de situações que são partilhadas por todos. E situações que estão ligadas a áreas específicas da vida ou áreas gerais, né? E áreas muito específicas. E aí esse método ele pode também usar, como tem lá, né? Métodos que estão ligados à cultura pop. Tem método Sailor Moon, tem método He-Man, método da Mulher Maravilha, método Demolidor, que é um personagem de quadrinhos ali. Ah, mas isso é uma palhaçada. Não, sabe por quê? Todos esses personagens de desenho animado, de filme, de ficção, elas são representações ficcionais da nossa vida. Então, quando você vê ali a Sailor Moon, que a Sailor Moon está lá, que tem toda a historinha da Sailor Moon, ela é uma história humana. Então, você pode usar aquela história para criar um método e ver a sua história a partir daquela. E vai funcionar pra caramba. Eu já usei todos os métodos e foi uma maravilha. A Mulher Maravilha, então, usei pra caramba. É o laço da verdade, o que você é chamar, a tiara, né? E por aí fora. Então, o método ele é uma coisa rica, boa, que organiza, que orienta, né? Que traz discernimento pra gente. Mas aí tem uma outra coisa. Mas eu não jogo com método. Jogue. Sai pra lá, vai jogando. Na verdade, você vai jogar com método. Você não joga com aqueles métodos ali. Pode jogar um método seu, porque você vai ter que colocar as cartas, quando elas se alinham numa linha, já é um método que se formou ali. Né? Leitura linear, leitura criativa e por aí. Né? Então, usa.
E outra coisa interessante que eu gosto, que a gente está num campo oracular, portanto, a gente está num campo de poesia, de inspiração, de arte, e a gente ainda está muito acostumado com um tipo de pedagogia, né? Que educa a gente de forma muito cartesiana, muito metódica, muito certinho, tem que ler a casa por casa, parará, parará, parará. E isso, no nosso meio, ele é bom porque ajuda a organizar a gente olha, né, a partir da terapia do oráculo, para um campo de abstração, para um campo de espiritualidade, de sentimento do que está dentro da gente, que é um campo que não é concreto, que é muito confuso. Então você tem que ter um método para dar forma naquilo. Já dizia o Pedro Camargo, meu saudoso e grande amigo, um tarólogo nosso que faleceu, e a gente foi muito amigo quando ele foi vivo. Ele tem no livro dele, Iniciação ao Tarô, Pedro Camargo, né? Ele dizia assim: intuição é razão. A razão e a intuição não funcionam sem uma estar com a outra. Porque a intuição, ela te leva a uma informação muito abstrata, amorfa, se informa, né? Assim, muito se sabe, se sente que aquilo ali, se acha que aquilo ali. E a razão, ela te ajuda a entender, interpretar e comunicar aquilo ali. Então, elas funcionam em conjunto. E aí eu sempre digo para os meus alunos, minhas alunas e meus alunos ali o seguinte: olha, vamos embora para o seguinte, vamos aprender o método. Fez o método, beleza. Agora, transgride essa porra toda. Olha para isso aí, muda a ordem de casa, vê o que a proximidade de uma com a outra juntou e deixa a sua inspiração falar. Porque nesse momento eu estou dando liberdade e autonomia para essa pessoa ler e se inspirar e fazer uma leitura criativa, inspirada e usar, né, toda a informação. Veja bem, quando eu obedeço as casas do método e aplico o método, ele me organiza muito mais a informação. Então, nesse momento de transgredir a regra, de romper a porra toda, e de você falar o que você está vendo ali, igual você fica romantizando, que é a cartomancia, né? Aí você vai conseguir chegar em algum lugar porque você já teve uma base. Você já montou uma estrutura na sua cabeça, que te organizou. Então, você está livre para poder viajar. Tu segue a regra para você poder rompê-la. Né? Porque é assim que as coisas vão funcionar e que vai dar muito certo. Ao invés de você ficar criando um rigor metodológico muito grande, que ele funciona na academia, que ele funciona dentro de uma pesquisa científica, né? Todo mundo que já passou por uma universidade e fez um TCC, e fez pesquisa, e fez trabalho de faculdade, sabe que aquilo tem que ser tudo muito rigorosamente feito, porque a gente precisa disso para poder compartilhar esse conhecimento, né, e para ele poder ser aplicado por outras pessoas. Mas no meio oracular, na leitura oracular, é diferente. A gente não está na academia. O que a gente faz, o nosso ofício, ele é arte, não é ciência. Né? A gente pode até fazer um diálogo com a ciência, você pode até estudar a gente, pode olhar o oráculo por um viés antropológico, sociológico, psicológico, tem uma porção de recortes que a gente, de viés que a gente pode usar para poder estudar o oráculo. Mas isso daí é um estudo científico. A nossa prática e o nosso estudo, ele é um estudo, um estudo leve, é um estudo que a gente tem que fazer, que esse método ele tem que dar base para a gente poder criar, para a gente poder interpretar. E aí, nessa questão da interpretação, o pessoal fala da intuição, né? Intuição, intuição, intuição. Intuição não é nada sem dois elementos importantes que juntam junto com ela. Intuição, imaginação e criatividade. A gente não é contador de história? A gente não está interpretando figurinha na frente? Agora, olha, criatividade. O ato de criar, imaginação, colocando a imagem em ação. Isso não é uma leitura oracular? Você criar a vida do outro colocando a imagem em ação? E aí a tua intuição te guia, te inspira para que essa história fique mais florida, fique mais bonita, fique mais rica, mais inteligível. Junta tudo, bebê. E dá sim uma comidinha boa pra caramba. Né? Ai, eu tô adorando te ouvir, porque assim, é uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui no grupo, né? Porque a gente vai, estuda o método, tudo certinho, tudo organizado. Eu falo assim, gente, vamos extrair o potencial máximo. Agora, olha a posição das casas. Esquece casa agora. Isso. Vamos olhar quem está conversando com quem está virado, quem está em cima, quem está embaixo. Isso. Eu trago muito isso. E um outro ponto muito legal que você trouxe é que as pessoas têm muito essa mania de trazer, por exemplo, eu vou trazer a corte aqui. Então, a corte, a rainha é mulher, né? O rei é homem, né? E aí eu falo assim, gente, cuidado com isso.
muito cuidado, porque a gente já evoluiu e gênero é uma outra coisa. Então a gente traz aspectos. São muitas outras coisas, né? Então, cuidado! Ai, né? Às vezes você não sabe quem é que está do outro lado. Aí você fala assim, ai, tem uma mulher na sua vida. Porque saiu a rainha lá. Meu bem, cuidado que às vezes não é a mulher, né? Então, você tem que ter esse feeling. Então, eu falo que assim, as coisas vão modernizando e às vezes a gente fica pautado no que é arcaico, né? Então, já algum dia a gente já ouviu que o rei era homem, que a rainha era mulher, assim como os métodos também passaram, né? E hoje em dia a gente vê que são aspectos, são energias, né? São características. Então é muito isso que eu bato. Gente, vamos explorar isso no máximo. Vamos jogar no escuro agora. Você nem sabe quem é a pessoa, como que é, então vamos botar agora o negócio para funcionar. Então, já adorei a sua fala por conta disso, porque eu trago muito essa questão dessa vivência, né? De explorar esse potencial. Então a gente organiza. Então vamos ver essa sistemática. Beleza, agora a gente viu, agora foda-se, né? Então vamos agora explorar o potencial máximo. Então, nossa, show. Estou realizada. Não, pô, também, estou aqui que a gente fala a mesma língua, por isso que eu fiquei estar aqui também, né? Para a gente poder ampliar isso. É bom falar com diferente também, mas com igual, aquilo se potencializa. E é que você falou dois pontos interessantes, que é o quê? A questão. Primeiro, quando tinha uma pedagogia minha, uma didática, uma metodologia de ensino muito própria. E eu comecei a chamar de pedagogia da autonomia. E quando eu fui ver, que hoje eu estudo educação, né? Estou fazendo pós agora educação inclusive para diversidade e tudo mais, e quero ir para lá, né? E óbvio que eu fui parar em Paulo Freire. Esse ser divino, essa coisa maravilhosa. E quando eu fui ver, o livro inteiro dele era aquilo que eu aplicava. E o nome era o mesmo, pedagogia da autonomia. Né? Para que você não se torne um reprodutor de algo que está criado. Porque se eu reproduzo simplesmente aquilo que está criado, não desenvolvo, o que acontece é que eu não cresce. Eu não somo aquilo. Então eu preciso preparar esse meu aluno, né, para que ele tenha autonomia para criar. Tanto que quando eu dou meus cursos, o pessoal fala assim, você é da escola brasileira ou escola europeia? Eu falo assim, eu dou curso de cartomancia. A minha linha de orientação primeira é escola europeia. Mas você vai vir para cá, eu vou te avaliar pela forma como você vai utilizar o que você sabe na leitura. Se eu boto um estudo de caso ali, eu sei que eu estou colocando um estudo de caso para os meus alunos e que vai ter gente que vai ter a visão diferente. Como é que eu vou avaliar esse aluno? Não é a partir do que eu ensinei no curso. Eu estou cagando se a pessoa aprende, decorou o que eu ensinei. Eu quero que ela pegue o que for bom para ela. Mas eu vou avaliá-la a partir da forma que ela utiliza o que ela tem para poder interpretar aquilo ali. Se sair uma informação completamente diferente do grupo, ou minha, do meu olhar, não interessa. Eu vou pensar assim, poxa, ela usou esse ponto de vista, ela usou esse significado, ela conseguiu construir bem a história, ela foi fundo, cara, certíssimo, parabéns, está ótimo, divergimos, eu acertei e você mais ainda. Às vezes a pessoa vê coisas que eu não vejo com tantos anos de experiência, né? Esse é um ponto fundamental de você manter a autonomia das pessoas por conta da gente precisar usar a criatividade para poder fazer isso, né? E a imaginação. E outro ponto é a questão do gênero. Né? Eu já tenho um projeto que eu estou ainda fazendo muita pós-graduação e não estou conseguindo terminar de formatar isso, que é um curso gratuito, livre no meu canal, sobre diversidade de gênero e sexualidade nas cartas. Identificando, para a gente poder falar sobre isso. Porque hoje, o que acontece com o baralho? Você fala de método, ele fala de vida da pessoa, interpretação oracular, que é o quê? Construção de narrativas. A narrativa, ela tem uma estrutura. Ela vai ter um personagem, um protagonista, né? Personagens. Um protagonista, personagens auxiliares, um começo, um desenvolvimento, uma conclusão. É uma história, né? Quando eu falo de personagem, eu estou falando de identidade. E quando eu falo de identidade, o nosso trabalho se complexifica. Porque hoje a identidade ela não é mais estável. Ela é instável, ela modifica ao longo da vida e ela se pulverizou e se criou uma diversidade de formas de você identificar uma pessoa. E quando eu falo de gênero,
Eu estou falando de uma série de diferentes gêneros que aconteceram hoje. Ah, mas eu acho que isso tudo é uma palhaçada, é uma maluquice, e eu não acredito nisso, eu não gosto disso. Pega o seu baralho, enfia na gaveta e vai trabalhar em algum outro lugar. E esquece a cartomancia. Porque você, como oraculista, você não tem que observar o outro a partir da sua régua. A gente chama isso na antropologia de alteridade, que é reconhecer o outro como outro. Né? É não deixar que a minha identidade engula e ultrapasse aquela outra pessoa. Eu preciso estar aberto, conhecer pelo menos, não é que eu não aceite, mas eu conhecer essa diversidade, para que quando ela aparecer no meu jogo, eu possa lidar com ela. Né? Você não tem que saber todas as letras dos LGBTs, você não precisa saber toda a teoria de gênero, teoria queer, você não precisa saber Judith Butler e outras autoras e autores sobre o assunto. Você só precisa entender que existe uma diversidade, que hoje identidade, dizer quem a pessoa é, quem disse primeiro a própria pessoa, eu não posso dizer para você quem você é. Mas eu estou vendo que você é assim, tem tal característica, você tem peito, você é mulher. Não, aquela pessoa homem trans, que ainda não fez a mastectomia, ou que quer manter a porra do seio, e vai continuar ali se identificando como homem, e vai seguindo como homem, e hoje o judiciário já reconhece a identidade masculina, e a gente tem que ficar, ó, pianinho caladinho, falar sim, senhor, tratar no masculino, senão vai ganhar um lindo processinho por transfobia. E eu vou ser testemunha. Né? Então a gente precisa, né, olhar ali e perceber que os elementos que representam a gente nos baralhos, eles, principalmente nos baralhos, a astrologia ela é mais ampla. Ela consegue dar conta de interpretar essa diversidade de olho se o astrólogo tiver olhar para isso, tiver essa informação, tiver repertório para ler ali. Agora, na cartomancia, a gente tem o tarô, a cartas de jogo, baralho cigano, sibilas, uma estrutura, que eu fiz isso, dei um mini curso da pandemia em 2020 falando sobre isso. Ela é racista, ela é LGBTfóbica, ela é cisgênera e heterocentrada. O que isso quer dizer? Que só existem duas possibilidades de ser, homem e mulher, e esse homem vai ter que casar com essa mulher. Só isso. A história que as cartas contam é essa, porque elas foram criadas numa sociedade que só admitia isso. E aí hoje, você não tem mais essa estrutura rígida, você precisa sambar para poder colocar, identificar esse monte de gente que foge a essa estrutura muito rígida dentro daqueles elementos que são insuficientes para poder representá-los. São insuficientes. Ah, mas o baralho é poderoso. Não, gente, o baralho ele é um produto humano, tem suas limitações, não é uma coisa infinita, não é uma coisa que vai funcionar para tudo. Ele tem suas aplicações, tem o seu lugar e tem também as suas limitações, a gente tem que lidar com elas. Né? E aí, quando você falou vou voltar um pouquinho atrás, quando eu atendi lá em Portugal, sei lá, 20 e poucos anos atrás, né, a titia cinquentona já está kakura, então é muito tempo de estrada, né? Então, lá atrás, quando ainda não tinha essa cabeça de diversidade, a gente discutia, porque uma vez colegas meus estavam vendo, assim, identificando pessoas heterossexuais cisgêneros, tipo assim, homens machistas, firmes ali, fala grosso, passa saco, passa pro lado, não bota a minha mão na minha bunda não, meu irmão, pá. E aí aquele cara vem representado como uma rainha de ouros. E aí? Você descrevia pra pessoa ali tudinho, é uma mulher, né? Não, é meu marido, é um horror, é um macho. E ele estava como uma rainha de ouros. Você via a cliente doce, meiguinha, e ela estava sendo representada como um imperador, no tarô, no caso. Né? Ou então como um rei de espadas. E aí você fala, opa, não é isso. Eu não posso identificar homem e mulher ali, mas eu não arriscaria falar de gênero com tanta precisão assim. Show. Super sensível, super necessário, né? Eu acho que... Não, mas que gostoso trazer isso, sabe? Eu acho que a gente está cada vez mais tendo essa necessidade de falar, de trazer, de mostrar, de demonstrar. Esses dias eu até participei de uma palestra falando como que a gente tem que tratar as pessoas, né? Já que a gente precisa se atualizar. Eu sou enfermeira. E aí a gente tem muito... Colega da área também. Eu sou técnica em análises clínicas, somos da saúde. Super
Show. E aí estava justamente nessa pauta, né? E como que você atende? Como que você torna o cenário menos desconfortável? Menos Então, eu acho agressivo, né? que exatamente, né? Então, assim, um homem trans precisa fazer um Papa Nicolau. E Sim. aí, como que eu faço esse cenário ser para, né, para ele algo que não cause tanta dor, tanto incômodo? Então é a mesma coisa do tarô. Às vezes você vai pegar situações, e eu já treino todo mundo para isso. Às vezes eu coloco umas coisas assim mirabolantes para a gente tratar na pauta, argumente sobre isso. Entendeu? Eu crio umas coisas assim de outro mundo. E aí todo mundo fala assim, nossa, Cid, mas por que você é louca desse jeito, né? Por que você está trazendo isso? Gente, porque às vezes você vai lidar com situações como essa. Claro! E Você aí, não tem como filtrar o que está vindo para você. Não tem como filtrar. exatamente. Então, assim, você não sabe o que te procura. Teve uma vez um caso que um consulente me procurou por uma questão de saúde. E aí eu falei assim, não, eu acho que é melhor uma consulta de enfermagem nesse caso, porque o tarô não vai te dar essa Não vai. resposta ainda. É. Não faz Então, diagnóstico. Não tem como fazer diagnóstico. então, assim, a gente não sabe, né? É como ganhar na loteria, eu falo, né? É o bilhete premiado. Então você tem que estar munido, né? Eu falo que não é sobre você, e eu acho que foi muito coerente isso que você trouxe. Porque não é sobre você, não é sobre a sua ótica. É a mesma coisa de eu olhar para você e falar assim, Alex, você vai lá na igreja evangélica agora e você vai e canta o louvor e você lê a Bíblia inteira, que isso vai mudar a sua vida. Se isso não for sua crença, não vai servir de Não vai adiantar boibufa. nada. Entendeu? Então, eu vejo muitas pessoas, assim, muito engessadas sobre a sua verdade, né? Sobre o seu contexto. Só que aí, esquece que, assim, você está atendendo o outro. Então, qual que é a realidade do outro? Qual que é a perspectiva do outro? Se você não conhecer o outro, se você não criar conexão, mas isso, eu sou pautado somente no estudo. Porra, mas a gente está falando de interações humanas. Exatamente, de vida real, de gente. E como que eu criei essa aproximação? Não, é só. Não, cientificamente comprovado, né? Não só isso. Eu não consigo sair disso. Eu não posso, é estritamente profissional. Ó, o que é isso, né? O que é esse. Olha, aí você fala assim, essa coisa do discurso cientificamente. Se eu estou falando cientificamente, estou falando de gente também, né, gente? Eu não posso objetificar o outro, né? Nem formar um espelho ali na minha frente. Isso a gente precisa estar aberto à cartomancia, porque olha só, para botar que você seja uma pessoa homofóbica, e caramba, quando não atendo viado, sapatão e travesti, eu não gosto. Só quero atender pessoas héteros, você bota aquilo, demarca aquilo na sua publicidade. Não, você não vai ter como deixar de entrar em contato com pessoas LGBT. Porque vai chegar uma hora que uma pessoa dessa vai ter um filho, vai ter um tio, vai ter um problema no trabalho com a pessoa. Você vai tocar nesse ponto, porque a gente está dentro de um espaço, né? Que é um espaço de vivência humana. Então, a gente não vive sozinho, a gente vive em rede, vive um grande organismo, né, de gente se relaciona, uma rede de relacionamentos muito grande, e você vai tocar tudo aquilo que você não quer. E a questão de representatividade, por exemplo, uma coisa que, assim, hoje você já começa a produzir melhor isso. Outro problema, pessoas pretas. Você vai no manual de cartomancia, você vê o cabelo castanho, olho claro, e a pele. Essa pessoa é o quê? Aí, hoje, com os baralhos de entidades, você já tem a possibilidade de você representar, com o baralho da Sônia, a Marcita Aires fez o Força e Requinte, colocando uma pessoa negra, duas pessoas negras ali, homem e mulher negros ali, né, para poder ter essa representatividade ali. Aí vão dizer assim, mas vocês querem representar tudo, que mimimi. Gente, se você pensa assim, faz o seguinte, vai dormir um pouco, vai se instruir, vai entender que você vive num mundo e que esse baralho ele tem que contar a história de todo mundo. Eu não posso ter um instrumento na minha frente que ele exclui, que ele não vai representar pessoas pretas, que ele não vai representar pessoas indígenas,
e que ele vai ficar sempre com um discurso eurocêntrico, branco, e que não consegue identificar a pessoa pela sua etnia, pela sua raça, né? Já que são elementos identitários. Se a gente falar da cor do cabelo, a gente tem aqueles manuais de cartomancia que estão super desatualizados, que eles são todos europeus. É o ruivo, é o moreno, é o louro, é o olho claro, é o olho escuro. E é a mulher branca. E o homem branco. Você vai ter outras variações para isso. Caramba! Então a gente precisa adequar. Ou cria cartas novas, ou você desenvolve uma forma de leitura que você vai conseguir identificar. Porque é aquela história. Se eu identifico um branco na leitura, eu tenho que identificar um preto. Eu tenho que identificar um índio. Eu tenho. Não adianta. Então, se você se sente satisfeito com isso, está pensando mal. Da mesma forma, se eu tenho uma carta que vai identificar uma pessoa homossexual, qual é a carta que identifica hétero? Porque se eu só identifico homossexual, estou tornando a hétero uma norma e estou excluindo todo mundo. Então, não é assim. Se eu tenho uma carta que fala de pessoas trans, qual a carta que vai falar da pessoa cis? Né? O branco, o preto, o trans, o cis, o gay, a lésbica, o sapatão, o viado, todo mundo junto, ele tem que estar ali, né? Então, se você vê que não dá conta disso, generaliza a sua fala, trate outros por pessoas e não fique querendo dizer cor de cabelo. Também você pode pintar, né? Tem outra que você tem cabelo verde, hoje tem cabelo rosa, você tem cabelo com várias cores ao mesmo tempo, né? Cor de olhos, você tem uma afinidade de cor de olhos diferente. Mas eu fiz, sempre deu certo. Para quem que você falou isso? Quantas pessoas você atendeu? Né? Ai, arrasou. Eu comprei recentemente o tarô do Claudinei. Ah, sim, sim. Gente, eu tô chonada. E aí eu fui pra Mystic, né? E aí todo mundo via no tarô, o que ele tem de diferente? Aí eu já lá, diversidade, gente, olha aqui. Aí já mostrava as cartas, né? E você trouxe uma coisa muito sensível, porque, por exemplo, eu sou uma mulher preta, cis, né? Gorda, e várias vezes eu não me sinto representada. E traz muito essa questão da solidão da mulher preta a partir da minha boneca, que eu não sou uma boneca preta, né? Então, assim, ver um baralho, né? Ver um oráculo que traz uma representatividade, que fala assim, nossa, tem alguma coisa afro, tem alguma coisa de matriz, e não necessariamente precisa ser só com cultura, né, com a religião, né, pautada na religião, mas sim trazer também os personagens, né? Tem a bruxa, eu acho que é a bruxa do tarô, é uma coisa assim, que tem a maga preta, né? É a maga preta. Gente, eu acho um escândalo aquele... Exatamente, porque eu me senti representada. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara, eu posso ser a maga. Isso! Você tá ali, não é outra pessoa para dizer que é você, que você parece com ela. Você é ela. Exatamente. Você sabe qual outro baralho que tem? Acho que é o baralho que, assim, melhor representa a diversidade de etnia e de raça. O tarô brasiliano, na Luísa Papaléu. Tarô brasiliano, ele tem a representação de todos os grupos étnicos e raciais do país. Ele é um espetáculo. E de forma de corpo, porque ela bota lá Tim Maia dentro do baralho para representar, acho que o Rei de Paus, uma coisa assim. Gal Costa. Aí tem uma cabocla, que é a carta da força segurando uma onça. E a maior parte do baralho é de pessoas pretas e pardas, ou seja, ela está seguindo também essa informação da população, meio estatística da população por raça, né? Então, o baralho da Luísa é um baralho que ela me deu de presente, eu tenho aqui. Pena que eu acabei não trazendo, para tá longe, eu não queria sair daqui e deixar a câmera vazia, né? Para não ficar feia depois a live, mas até tinha vontade de mostrar. Representa tudo. Tem pessoas de origem árabe, tem pessoas de origem oriental, japonesa, chinesa. Tá tudo lá no baralho. Pessoa loura, preta, branca, cabelo também, ela representa a variedade do cabelo. O tarô brasiliano, para mim, é um marco na história dos oráculos, por ele realmente quebrar esse padrão eurocentrado, né, europeu, de representante branca, cis, tarará, e botar o tarô brasileiro, né, com a nossa cara mesmo ali, né? Vale a pena você conhecer. Luísa Papaléu, lá da Gaia, ela tem o tarô brasiliano.
Eu... Próxima aquisição já. Já apaixonei. Boa noite para quem chegou, gente. Fiquem à vontade para conversar com a gente, partilhar, que a gente está num momento aqui super filosófico e de valor. Tem várias perguntas aqui já. Beijo, Luzinha. Boa pergunta. Ih, tem pergunta? Vambora. Bora. Eu vou começar aqui, peraí. Deixa eu só achar quem foi a primeira. Na verdade, acho que tinha sido a Carol que tinha perguntado para você como que foi essa inspiração para criar métodos. Ai, a mestra Heloísa Guevara, da nossa irmã. Beijo. Tô te esperando, viu? Já fiz o convite. Quem sabe ano que vem eu consiga essa mulher aqui na live com a gente. Segue a Luzinha, tudo de bom, cara. Poxa. Então, a pergunta foi como construir o método, foi isso? Isso, assim, como que você faz para se inspirar? Foi a primeira pergunta. Como que vem essa inspiração? Foi uma pergunta muito boa, né? Que primeiro o quê? Primeiro é a necessidade desse método. Para que eu vou criar esse método? Ele vai servir para quê? Ele vai ser aplicado como? Dentro do meu trabalho, onde que ele cabe, né? Então, em primeiro lugar, é você entender a utilidade do método, para que ele vai ser aplicado. Depois, você vai definindo isso, você vai ver a história que vai ser contada por esse método, né? Aí você vai observar aquele aspecto da vida que você quer criar, né? Vamos embora botar sexo, que era um método de sexo. E aí eu vou tentar entender como é que isso funciona. Sedução, aproximação, toque de corpo, orgasmo, envolvimento, fim, depois vai dormir ou vai embora. Né? Aí, a partir dessa narrativa, de tudo que acontece, eu vou transformar em casa. Por exemplo, a atração. Eu sou atraído por você ou não. Tem o método do Zampinho Loja Fé, que o Ney coloca no livro dele, que é o Templo de Marte. Né? Tá lá, uma estrutura sexual colocada, que é como faz sexo, como desejaria fazer sexo, olha só, como faz e como desejaria. Ele está mostrando o fato e a expectativa, né? E a intenção expectativa. Qual o temor sexual que essa pessoa tem, qual o bloqueio sexual, qual o futuro sexual, qual a compatibilidade com o parceiro, qual o sentimento que tem. Então, eu peguei essa situação, entendi essa situação, setorizei essa situação, e esses setores eu vou transformar em casas. Né? Então, é uma inspiração que você tem que ter na hora de você fazer esse recorte. E, antes disso, é um estudo que você tem que ter para saber a necessidade do método. Às vezes você vai criar um método que não vai servir para nada. Arrasou. Como você vê sobre essa leitura linear? Leitura linear. Leitura linear é, na verdade, uma técnica que você vai ter de leitura. Né? Você vai ler como se fosse uma narrativa. No Jodorowsky, ele fala muito isso. A gente precisa ler a carta da forma que... ele é do tarô, né? Então ele fala, se o tarô é uma linguagem, a gente precisa ler o tarô na mesma direção que a gente escreve as palavras, né? Da esquerda para a direita. Então, você já deu uma direção de leitura. E aí você vai... Como é que eu leio a leitura linear? A carta seguir uma consequência da anterior. Então, aquilo vai seguindo no desenvolvimento até a última carta concluir aquela leitura. Mas assim, depois que eu faço a leitura linear, aí também vale a regrinha da direção. Você pega, joga a primeira com a segunda, a terceira com a quarta, e você vai tirando, né, tudo aquilo que você precisa dali. Agora, a leitura linear, para mim, é uma leitura que tem algum grau de dificuldade por conta da sua simplicidade. Uma vez que ela não tem casas para dizer o que cada carta significa, você tem que ter um repertório muito grande para você poder fazer aquela interpretação de uma forma coerente e rica. Né? Então, se você já tem um bom repertório, se você já tem uma boa desenvoltura de leitura, joga a leitura linear, coloca. Eu uso leitura linear pra caramba. Pra caramba. Leitura de três cartas, adoro 3 cartas. Eu não sou muito daqueles métodos que tem 1 milhão de cartas. Eu também não sou aquela pessoa que fica tirando um monte de carta para... deixa eu botar mais uma para ver se sai uma informação melhor. Aí aquela leitura de 3 cartas tem 20 daqui a pouco.
Eu penso o seguinte, eu preciso ver essa mesma situação que saiu com pouca carta, de ângulos diferentes. Show. E aí eu vou tirando mais informação. O que isso vai exigir de você? Você não ficar tirando todas as cartas do baralho com uma pergunta só. Né? Vai exigir que você saiba a técnica. Se você botou no jogo, você não conseguiu tirar a interpretação dali, você já sai colocando cartinha em cima, está te faltando experiência. Está te faltando experiência. Olha, usa naquelas 3 cartinhas, combinação, você usa comparação da pergunta, da resposta com a pergunta, do valor simbólico das cartas, com carta oculta, espelhamento. Tudo isso são técnicas em cima da mesma leitura, sem precisar ficar enchendo de carta ali e tirando 10 vezes o baralho para responder a pergunta. Quanto mais você souber, quanto melhor você dominar o seu instrumento, menos você vai ter dúvida e ter que recorrer a puxar mais carta do baralho. Arrasou. Teve uma vez que eu assisti uma live, e aí era pra falar sobre um fato de uma vida, né? E aí foi indo. Eu falei, gente, não acaba mais, né? E isso tudo pra dizer, olha, vai dar tudo certo, entendeu? Não tem problema. Vai tá indo. Eu falei, gente, sabe, foi saindo só. Aí pega eu falei, um baralho aqui, eu vou tirando. Quanto que para esse negócio? Quais os métodos você mais usa ou tem preferência? Boa. Particularmente eu uso o quê? Peladã, 3 cartas e mandala astrológica. É o que eu uso com mais frequência. E 7 cartas, leitura linear de 7 cartas também. São esses métodos que eu uso com mais frequência, porque para mim funciona melhor. Ah, eles são melhores? Não, gente. Eles são os métodos que falam para mim, que eu consigo me entender dentro deles, eu consigo tirar a informação que eu preciso. Outras pessoas vão usar outros métodos. Mesa real. Eu sempre falei que mesa real, para mim, é um método hiperestimado. Não é nem superestimado, é hiperestimado. Todo mundo tem uma coisa com mesa real que tem que aprender mesa real. Parece só com mesa real que vocês vão ver as coisas. Pega uma mandala astrológica e vai ver lá a interação entre as casas, como que você pode tirar a informação dali, muito mais organização do que uma mesa real, que na verdade é uma grande tirada linear que está ali em cima e que você se perde pra caramba. Uma pessoa que está começando a fazer uma mesa real, gente, é uma sacanagem botar uma pessoa que não tem domínio da carta, não sabe tudo, para ver aquele monte de informação ali e você não sabe por onde você começa, você não sabe por onde a coisa termina. Ah, caramba! Né? Então, tem que ter gente, então por isso que eu gosto de métodos mais estruturadinhos, assim, métodos gerais, mais organizados. Arrasou. Eu acho que isso é super importante, porque às vezes a gente tem muito essa questão do comparativo, né? Porque o fulano faz, eu preciso fazer também. E aí você não vê o que é bom para você, porque aí você coloca naquela coisa assim, incapacidade, né? Por que o fulano consegue e eu não consigo? Tem muita essa coisa. E ela está perdendo, ela está tendo a oportunidade de usar um outro método e ela superar aquela pessoa que ela acha que não chega ali perto. Exatamente. Então, assim, eu sempre bato nisso. Gente, você tem que usar o que faz sentido para ti. A leitura é sua, é a mesma coisa. Eu consagro ou não consagro baralho? Eu coloco fulano, ciclano, beltano na mesa, eu não coloco nada, né? É o que faz sentido para você? Qual ritualística faz sentido para você? Você tem que compor o seu espaço seu, o jogo é seu, a leitura é sua, o momento é seu, você não tem que fazer pelos outros, por quem vai estar ali interpretando o jogo é você. Uma consulta, gente, não existe isenção em consulta oracular. Não existe. Ah, eu separo a minha vida do consulente. Mentira, você mistura. Para você poder fazer uma boa leitura, você tem que ter envolvimento. Você tem que mergulhar naquela leitura. Óbvio que esse envolvimento, essa intimidade que a gente tem, ela é temporária. E ela é funcional. Para aquilo ali, depois que a consulta acabar, cada vez sua vida, você vai jogar aquela história no fundo da sua memória e acabou. Mas naquele momento tem que ter envolvimento. Então, para você ter envolvimento, você tem que ter um espaço em que você esteja à vontade, que tenha tudo aquilo que te ancore, que te dê respaldo, que te dê apoio, que te dê segurança, que te dê firmeza, e você mergulha a fundo naquilo ali. Como? Do jeito que você achar melhor. É seu, cara. A gente pode dar sugestões. E você aceita se você quiser e compõe do seu jeito. Azul.
Olha, mergulho intuitivo, eu vou ler esse comentário porque eu achei super necessário. Meu primeiro tarô da bruxa moderna, foi isso que eu falei da maga preta, porque eu me identifiquei pela questão da diversidade. Então, assim, a gente percebe o quanto isso é necessário, né? Eu falo que o tarô, ele escolhe a gente. Aquele deck, assim, é uma coisa que te chama a atenção. Então, até para você ter identificação com a leitura, às vezes um faz sentido, outro não. Todo mundo fala assim, tem que comprar só esse deck, né? Aí você vai lá, vou comprar, mas você não sente nada naquele deck. Você olha assim e fala, nossa, que coisa, não entendo nada, o que é isso? Então você precisa ter essa conexão. Sim. Eu achei super necessário, porque trouxe, além da conexão, a identificação, né? Então eu me identifico que é igual. Isso, a conexão acontece pela identificação. Quando você escolhe um baralho, você está se identificando com ele. É porque aquela arte, se eu gosto, eu tenho gosto, eu tenho envolvimento e identificação, né? Então você precisa se encontrar ali para aquilo poder funcionar para você, né? Super. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta. Ai, gente, que delícia essa live. Super. Já quero outra pro ano que vem. Eu já tô assim, ó. Eu já tô assim, ó, que nem o Papai Noel tá chegando, entendeu? Eu já tô pedindo várias coisas para ver. Uma ótima menina esse ano, hein? A hora que você quiser, você pode me chamar, que eu tô disponível aqui pro grupo do canal. Sempre. Só me chamar. Fechou. Alex, fiz um Lenormand que tem isso, da energia masculina e feminina, não de gênero. Arrasou. Infinito oracular que colocou. Você é incrível. Cris Wolf. Já colocou. Eu acho que eu não perdi mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Paula colocou de fazer, né, o que tu queres, a porra da mesa do cartomante é sua. Adoro. Super arrasou. Faz o que tu queres, a mesa é sua, porra. É isso mesmo. Eu vi aqui. Agora, uma curiosidade minha. Como que você trouxe essa questão do Lenormand? Né? Desculpa, Lenormand. Isso. Porque eu vi que, inclusive, teve uma entrevista com a mulher trans, não é? Sim, com a Leonora. A Laura, Isso. E aí eu gostaria de entender como que você pensou, porque eu vi que tem métodos também que você pensou em relação à diversidade. E eu super chonei. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu também sou assim, eu penso assim, os métodos, eles têm que trazer alguma coisa, alguma contribuição social para a gente pensar, não só fuxicar da vida dos outros, né, que a gente traz essa coisa, que eu criei o dedo duro, por exemplo, né, de fuxicar da vida, assim, alheia, né, da gente descobrir algumas coisinhas aí entre as entrelinhas. Mas eu acho que a gente tem que trazer uma contribuição social. E aí, quando que você percebeu que podia ser o momento de criar o Lenormand? Ele está um pouco parado porque eu quero voltar a fazer ele bombar, através desse curso que já estou há mais de um ano tentando colocar para lá. Né? Então, o Lenormand surgiu a partir de um monte de LGBTfobia que eu encontro dentro da área, de transfobia, de homofobia, de bifobia, dentro da área. Que são essas narrativas engessadas que não colocam a gente. Como, por exemplo, há muitos anos atrás teve uma discussão no Orkut e o pessoal estava falando assim, a página de copas, ele significa uma pessoa gay, porque ele está até com a mãozinha desmunhecada. Aí eu achei aquilo engraçado na época, depois eu fui pensando, eu falei assim, não, eu estou estereotipando uma pessoa homossexual masculina, tô colocando ela dentro de uma forma de ser que não representa toda a homossexualidade. Estou dizendo que o homossexual é delicado, afeminado e desmunhecado. E tem muito homossexual assim, tem que ser assim, não tem que ser diferente, não. Mas eu não posso fazer uma leitura e colocar todo mundo nesse campo semântico ali, de significado aí e perpetuar esse discurso de que adoro os gays, eles são sensíveis, adoro os gays, eles são legais. A gente que coisa chata. A gente é gente. A gente é tudo. A gente é masculino, a gente é feminino, a gente é masculino, afeminado, é sensível, é frio, é grosso. É gente.
né? E aí eu comecei, como eu sou um ativista, né? Isso aí já até uma coisa do meu mapa astral, de sair em defesa e luta das causas sociais, né? E isso tem a ver comigo, com a minha identidade. Eu criei a Lenormona, porque a Lenormona seria um projeto, né, que é essa conscientização em relação à diversidade de gênero e de sexualidade dentro do oráculo da terapia. Existe muita coisa. Uma coisa que eu tenho pavor, constelação familiar, que fica dizendo que a gente é emaranhado, que uma pessoa homossexual, ela é homossexual porque ela está representando alguém do gênero oposto que foi excluído na família. Então, quando eu crio esse discurso, eu estou dizendo que homossexualidade está atrelada a gênero. Eu estou dizendo que é como se fosse um homem que tem uma alma de mulher ou que se identificou com uma mulher. E uma pessoa gay, ela não necessariamente possa ter um pingo de feminilidade dentro dela. E ela não está representando ninguém, ela não está salvando ninguém, não. Ela é parte da diversidade humana. Se a gente falar isso com muito amor, como os consteladores falam, né, que acho, sabe, chega a me dar nervoso. Vocês são vocês são um gesto de amor para aquele sistema, são especiais. Não, gente, isso é excludente. Se a constelação ela tem o princípio de inclusão e você coloca a gente como uma coisa, como um efeito de um problema, né, ou como alguém especial que veio para modificar, eu estou excluindo. Eu não estou em pé de igualdade com ninguém. Eu não vim aqui como uma prova de amor para poder servir a família. Eu sou o Alex, a minha identidade como homem gay, ela me dá experiências muito bacanas que fazem parte de mim e que em algum momento ela tem que ser igual a uma pessoa hétero, né? E o Bert Hellinger falou umas falas horrorosas que publiquei no meu perfil, né, de homossexualidade, dizendo que homossexual masculino não se reverte, mas não é reversível, mas a mulher, algumas, pode ser que tem mais possibilidade, está falando de reversão de homossexualidade, né? E nisso, como? Dentro de um material que, ele mudou de opinião, mas continua publicando a porra do livro que fala isso. Então ele continua falando isso, as pessoas continuam lendo, tomando isso como referência e interpretando isso ali. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma opção de curso de constelação, e os consteladores mais bacaninhas, mais desconstruídos, talvez possam ser os mais caros. E você não vai chegar lá e vai ficar repetindo isso, né? Então, o Lenormona foi um movimento, né, que eu fiz justamente para a gente poder reunir cartomantes trans, cartomante sapatão, cartomante gay, cartomante bissexual, cartomante não binário, oraculista, terapeuta, para a gente mostrar que a gente existe dentro da área, né? Que a gente também atua como cartomante, que a gente agora, nós vamos falar das nossas identidades em primeira pessoa. Eu não vou querer que um autor heterossexual, cisgênero, branco, venha falar da minha homossexualidade, teorizar em cima da minha homossexualidade. Eu não quero que um outro autor homem vá falar sobre mulheres trans a partir de um lugar de distância que ele tem e não deixando uma mulher trans, que é cartomante, falar sobre isso. Ou não indo lá conversar com ela, teorizando por teorias espirituais homofóbicas, né? Então, o Lenormona surgiu como esse espaço pra gente, né? Necessário. Super necessário. Super necessário. Sabe, eu acho que todo mundo fala que a pandemia surgiu para melhorar as pessoas, né? Eu discordo dessa fala. Também. Sabe, eu super discordo dessa fala, porque... É romantizar de graça. Quem tem que melhorar, melhora. Quem tem que piorar, piora. Quem vai ficar igual vai continuar, independente do que aconteça, né? Sim. E ter projetos assim, onde a gente cutuca, né? Que a gente cutuca a ferida, eu falo, né? Porque levanta um monte de vespeiro aí, os falsos apoiadores, né? Porque sempre tem. Com aquele discurso, nossa, um discursos assim, nada a ver, né? Mas também tem pessoas que se identificam e se sentem apoiadas. Então, eu acho que a gente trazer que tem algo bacana e que essas pessoas, elas vão poder ter um lugar de fala, cara... Essencial. Você quer ver se uma coisa aconteceu? Eu organizei junto com a Eugênia Sarruf e com o Rui Pereira o Encontro Internacional, o Encontro Nacional de Baralho de Entidade. Encontro Baralho de Entidade. E aí chamamos todas as pessoas que são expoentes na área, identificando essa nova vertente da cartomancia que nasce no Brasil, a partir do sincretismo da cartomancia, principalmente Lenormand,
com os cultos de matriz africana e indígena, né? E vai produzir o baralho da Pombagira, o baralho do Exu, o baralho da Oxum, o baralho do Caboclo. Eu achei aquilo bacana pra caramba. E no final, estava todo mundo assim num telão lá no StreamYard. Eu falei assim, bom, eu queria falar o seguinte, né? Que a gente está falando aqui sobre um baralho bacana que está dando representatividade para a gente de matriz africana. Mas aqui, eu tenho desse monte de gente que palestrou, eu tenho uma mulher preta. O resto é tudo branco. Como que a gente chegou aqui para fazer um evento de baralho de entidade que se fundamenta realmente em religiões de matriz africana preta e não tem gente preta aqui falando. E não é porque eu não convidei, não. É porque não tinha pessoas pretas que estivessem desenvolvendo trabalhos naquele momento para eu colocar ali. Então, por quê? Porque as pessoas pretas não produzem isso? Não, cara, é porque não tem oportunidade, é porque não tem voz, é porque são silenciadas, tudo mais, e a gente não pode deixar de refletir isso. Eu guardei, fiquei quietinho. Tudo que o final do evento é onde você termina e marca ele. Essa foi minha fala de encerramento. Então a gente vai pensar sobre isso. Onde é que estão as pessoas pretas produzindo baralhos de cultura de matriz africana? Cadê? Falei isso com a Vanessa Ribeiro. A Vanessa, foi a Vanessa que estava lá. Era a Vanessa, era a única mulher preta que estava lá, né, naquele momento. Eu falei isso com a Vanessa na Mystic, que eu falei assim, Van, eu tô com umas ideias aí, que eu quero canalizar um negócio. Aí ela falou, é justamente isso, a gente precisa de pessoas pretas produzindo, porque a gente conhece, né? A gente tem propriedade de fala. E cadê essas pessoas? Mas isso a gente vê no meio corporativo, né? Sim. A gente vê que, assim, são padrões que se repetem, né? Sim. Então, assim, a questão do acesso é cada vez mais difícil. Sim, as pessoas sim. falam que é fácil, mas não é. Dependendo de como que é esse acesso, o acesso é meio assim, sabe? Eu sou obrigado a descobrir. É simples assim. Meu pai era preto, que eu vou dizer? Minha avó era preta. Eu não sou preto, eu sou branco. Eu nunca posso entender essa vivência, porque eu não nasci assim. Mas eu lembro muito bem, sem sacanagem. Isso é uma coisa que me deixou assim bolado. Quando o carro da polícia passava, eu segurava a mão do meu pai. Porque quando eu era criança, já tinha uma informação para mim, dizendo que a cor do meu pai ser uma pessoa de comunidade, ser favelado, que ele sempre dizia isso, não falando as palavras dele, de ser uma pessoa que nasceu e morreu na favela, né? Eu identificava nele algum estereótipo que não batia bem com aquela ação da polícia ali. E eu apertava a mão dele e ficava com medo da polícia parar ele, bater nele e levar ele preso. Olha só. Então, assim, é o que eu falo, dentro do meu canal, eu vou ter sempre espaço para pessoas pretas e trans, e qualquer que seja, para falar. Eu não vou falar por elas. Eu vou botar isso, sair da câmera e a pessoa fica falando sozinha ali. Porque a gente precisa falar. E como a pessoa branca, né, eu também preciso me colocar anti-racismo e falar disso dentro do nosso meio. Porque a espiritualidade, o oráculo e essa galera esotérica romantiza a porra toda e fica minimizando tudo. Não podemos falar sobre isso. Isso é muita energia negativa, não vamos entrar em conflito, é paz e amor. Não é não, gente. Tem um monte de violência racista, machista, misógina, LGBTfóbica sendo praticada nesse monte de gratiluz que a gente fica passando aqui. Então, se a gente não escova a ferida e não mostra o que está acontecendo, a gente vai continuar lindamente, com uma maneira muito educada e com o sorriso no rosto, ferindo, agredindo e diminuindo e desumanizando um monte de gente. Arrasou. Era isso. Tá vendo? A gente sabia que ia ser babado, mas eu não sabia que ia ser tanto. Gritaria, o griteiro aqui. Sabe aquele grito que precisava sair? Foi hoje. Foi hoje. Foi muito assim, sabe? Foi muito. Ai, espero que a Van assista, porque ela vai. A Van eu vou trazer também, já tá combinadíssimo. Eu sou chonada nessa mulher, sou chonada no oráculo dela, até porque a minha guardiã também é Dona Rosa. Mas, olha, é umas coisas assim, que eu falo que só quem tá na pele passa, né? Só quem é a pessoa literalmente. entende.
Isso mesmo. E eu vou te contar, eu fiz um evento recentemente da solidão da mulher preta, justamente para criar esse lugar de fala, de ambiência. E eu disparei convite e falando sobre terapia, da gente se conscientizar. E aí eu recebi, assim, algumas críticas que nem eram minha pauta. E eu acho que foi legal você trazer isso, porque a gente precisa trazer que as pessoas brancas, elas precisam ser antirracistas, né? Só que a gente tem que instrumentalizar essas pessoas, porque às vezes elas não compreendem mesmo, elas não têm noção, né? E aí eu fiz esse convite para todo mundo que quisesse participar. Era o nosso lugar de fala, era o nosso sentimento, mas as pessoas brancas, elas estavam convidadas justamente porque a gente precisa criar essa energia, criar essa visão. Essa consciência, né? Tirar os antolhos que vão colocando na pessoa e fazer isso aqui, né? Tirar o antolho. Abrir, né? Abrir. Exatamente. E aí o que eu ouvi foi o seguinte, eu não vou participar porque não é meu lugar de fala. E uma vez que eu tentei participar, e eu achei isso um pouco pesado, né? A vez que eu tentei participar, a pessoa me falou que não era meu lugar. Sabe? Porque naquele momento não era para pessoas brancas, era só para pessoas pretas. Acabou. Aquela hora não podia ter ninguém ali. Pô. Entende? E aí eu falei assim, não, mas agora é um outro movimento, porque eu quero que você abra, né, essa consciência, que você entenda aquilo que a gente está falando. Então vai ser muito bem-vindo. Talvez a gente não vai te atingir em questão de sentimento, mas se eu te atingir em questão de consciência, já é um ponto positivo. E aí eu via os dedos das pessoas. É a mesma coisa quando alguém olha pra mim e fala assim, ô morena, eu falo, não sou morena, eu sou preta. Pois é. Né? Porque fica cheio de dedo assim, ai, assim se é morena. Não, não sou morena, eu sou preta. Entende? Eu me assumo como preta. Eu amo ser preta. Isso aí. Então eu fico pensando assim, quanto que esse bate-papo é necessário? A gente começou com oráculo, com método. Olha onde a gente veio parar. Isso é campo do oráculo. A gente não desviou para um discurso militante. A gente está falando de elementos que acontecem dentro do nosso consultório. É a forma que a gente precisa entender que a mulher preta é ligada a uma solidão, que o homem gay ele é massacrado a vida inteira, porque essas pessoas vão chegar no nosso consultório com as dores do que nós somos, para a gente poder ver nas cartas. A gente vai usar método, a gente vai usar tudo. Se a gente não tiver essa consciência social, acabou. Racismo é uma coisa que você não pode achar feio. Você tem que combater. Racismo é para ser combatido. Isso é ser antirracismo. É você interferir numa piadinha escrota. É você, sabe? É você se colocar e falar, não vou... não vou, isso não é brincadeira, isso não é graça. E além disso, né, outra forma de combater... É da forma que eu fiz, chegar a dar um impacto, né? No pessoal falar assim, só tem gente branca aqui. A gente tá falando de uma coisa preta. Porra, que isso, cara? Vambora se ligar, vambora se antenar. Porque nesse caso, a pessoa se sentiu, porque me agrediram, foram mal educadas comigo, porque me deixaram entrar na roda. Gente, para. Essa pessoa preta, ela foi massacrada por gerações. Antes dela, ela já vinha sendo agredida. Ela continuou sendo agredida quando ela cria um espaço para ela poder falar. E ela diz que você não pode passar, se você leva a mal, você tem que levar a mal o que você disse. Né? Porque exclusão é o que pessoas em estado de vulnerabilidade social, minorias, pessoas pretas, LGBTs, trans, o caramba 4, elas sofrem toda a vida, desde que abriram os olhos até quando vão morrer. E no caso, racializando isso, a pessoa preta, a mãe, o pai, o avô, a avó, sofre a vida inteira, não fica com dozena porque você é branco e você é privilegiado, você não sofre exclusão por ser branco. Muito pelo contrário, você vai ser sempre referência, você vai ter sempre porta aberta por isso. Né? E aí, dentro da cartomancia, isso tem que estar em conta, porque depois a gente nem começa com aqueles discursinhos prontos que todo mundo adora copiar. Né, decorar de livro de autoajuda e ficar jogando para consulente, achando que a vida de todo mundo é igual. Pense positivo.
Desliga disso, não, olha, para de pensar nisso, você só vai atrair energia negativa para você. Você está acontecendo na sua vida porque você está nessa sintonia, você está nessa vibração negativa. A hora que você mudar, se desligar, entender que você é um ser de luz. Cara, isso não é realidade social. Não é realidade. A realidade, ela vai tirar você desse delírio em 2 minutos depois da consulta. Quando o homem preto sair da consulta, tiver doutrinado por isso, a polícia encostar ele e truculentamente, porque ele estava passando ali. Quando eu vou segurar a mão do meu namorado, tomar uma pedrada, como eu já tomei, pedrada de pedra portuguesa, porque segurei na mão do meu peguete e já fui perseguido com um pedaço de pau. Então, isso não é porque eu estou pensando negativo, não é que eu estou atraindo com a minha sintonia. Não, isso é uma coisa que isso é social. Social. Né? E aí a gente precisa entender isso, porque isso vai chegar no nosso consultório. Arrasou. Alguém tem mais uma pergunta depois disso? Depois de tudo isso, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Comentário, gente, vem, ó. Eu digo assim, de difícil já basta a vida, eu sou facinho, é só chegar. Olha, eu sempre peço, né, para a semana, uma mensagem que a gente sempre deixa aí para reflexão e uma hashtag. Então, todos os nossos convidados, a gente sempre faz isso, né, de deixar a hashtag e de deixar a mensagem de reflexão. Então, eu queria que você deixasse esse presente para que a gente vá maturando durante a semana, né, e já vai transformado para 2023. Bora Maravilha. lá. Eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que ter é justamente entender que na nossa área esotérica a gente precisa de senso crítico. Então, não fiquem aceitando tudo aquilo que alguém que é famoso, que tem um monte de seguidores, escreveu 20 livros e se coloca como algum tipo de guru ou estrela na área. Não engula isso, não aceite isso de primeira. Seja crítico, reflita, enxergue isso a partir da diversidade que é o mundo. Não crie exclusão, nem marginalização de pessoas por conta de efeito papagaio, que é você aprender e repetir sem pensar. Na nossa área, a gente precisa pensar. Muita gente fala muito, escreve muito e pensa pouco. Vamos pensar de forma humana, preservando a dignidade, a cidadania e o bem-estar das pessoas. Eu acho que a hashtag é uma hashtag longa, né? Mas a gente pode colocar, somos todos iguais nas nossas diferenças. Gratidão é o que eu... Agradeço, Thalinda. É o que eu consigo expressar, porque eu tô assim, sabe, tocou fundo, sabe? Tocou assim, eu acho que também, né? esse sábado agregou um valor incalculável, sabe? Não tem dimensão. E eu falo que o universo, ele faz a gente atrair os iguais, né? A gente sempre cruza com pessoas que têm essa vibe parecida com a gente. Mistérios da Luz nasceu por conta disso, da fragilidade social, sabe? Olha que lindo! Então, o tarô para todos é justamente para isso. Então, quando eu criei, eu falei assim, eu queria algo que, no meio da pandemia, as pessoas conseguissem ter algum tipo de renda. E aí eu fui entendendo, eu falei assim, a gente precisa crescer, a gente precisa expandir. Tomei várias portas fechadas, mas quantas se abriram? E hoje olha eu tô aqui. Lindo. Que lindo, que bom que você fez isso, que necessário, que ele me sinto honrado pra cacete de estar aqui, honrado. Não é só feliz, é honrado. Entendendo onde que eu tô, o valor desse espaço, a força, o impacto social que esse espaço traz, esse grupo, aqui, na sua figura de todo mundo que está junto, em todo mundo que está aqui, é necessário, é preciso, e vamos resistir, vamos falar, se mandar a gente calar a boca, a gente fala mais ainda. Arrasou! Super! Gratidão pelo seu tempo, gratidão por esse presente. Sinta-se abraçado, sabe? Super. Receba todo o nosso carinho e respeito. Já sabe que está super convidado para o próximo ano.
E, gente, bora colocar a hashtag, bora viralizar essa live de hoje, que é super necessária. Então, eu conto com vocês. É history, o que vocês quiserem, mas vamos fazer que chegue para mais pessoas, porque é super Somos necessário. todos iguais em nossas diferenças. Beijo. Beijo. Boa semana para vocês. Se cuidem com carinho e até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.